nosso corpo, nosso sistema nervoso e outros sistemas biológicos aqui possuem a capacidade de neutralizar a instalação de traumas, e entender sobre isso ajuda muito nos processos terapêuticos, mas ajuda muito também na criação, na educação de filhos, sobrinhos, netos, crianças de maneira geral, ajuda muito na convivência conjugal, ajuda muito na convivência na convivência, na convivência pessoal. Um dos temas que um dia nós temos que falar a respeito aqui, ainda vai surgir uma aula sobre isso, é sobre como as pessoas são incompetentes para conviverem com elas próprias. Existe uma incompetência enorme. Quando eu afirmo que pessoas não conseguem ficar sozinhas, conviver com seus pensamentos, não sabem lidar com seus pensamentos, com suas. Mas isso é um assunto para uma outra aula, tá? Mas o que nós vamos falar hoje também ajuda nesse tópico. Então, são maneiras que o nosso corpo traz de fábrica para lidar com traumatizações. Algumas são até assustadoras, assim, sobre o quanto nós não o quanto nós temos de desconhecimento, o quanto nós não conhecemos e acabamos fazendo errado as coisas, mas muito errado. Essa simples aula de hoje aqui vai ser bem objetiva, vai ser bem direta, mas ela tem um potencial enorme de mudar muito, tá? O potencial de resultado de tratamentos, não só pela neuroterapia, pela hipnose, pela hipnoterapia, mas qualquer tipo de tratamento terapêutico, e assim como também de mudar e melhorar muito a convivência pessoal, social, afetiva nos laços que vocês têm. Então vamos lá. Bom, é, qual é a relevância? E vou entrando no primeiro. Separei uns 3 ou 4 tópicos aqui. Se der tempo, eu falo um quinto. Vamos ver até onde a gente chega aqui falando sobre isso. O primeiro tópico sobre o que existe na gente de defesa natural, ele se encaixa na seguinte preocupação. É impossível, literalmente, é impossível evitar traumas, tá? Quando nós falamos sobre traumas, falando de traumas emocionais, e o que são esses traumas emocionais? São momentos de forte impacto emocional, momentos onde nós nos expomos, né, onde somos expostos a descargas emocionais intensas, muitas vezes, na verdade, qual que é o conceito de intensidade aqui? Como é que uma pessoa pode medir se um momento, né, emocional ele foi traumático ou não? A melhor maneira de avaliar isso é através da chamada saturação emocional. Como é que nós sabemos, né, Thiago? Policiais, por exemplo, lidam com momentos traumáticos o dia inteiro. Os policiais que trabalham no efetivo na rua, não é? Mas eles não se traumatizam quando eles ouvem um tiro, quando eles estão numa situação assim, um assado e tal, que eu concordo. Por quê? Porque a saturação emocional deles para aquela descarga emocional, ela já é normal, mas para outras pessoas não é. Isso causa, né, o potencial ali, a saturação emocional de cada um. Vou fazer um desenho aqui, acho que vai ajudar a entender isso melhor. Vou colocar o meu tablet aqui do lado da tela, vocês estão vendo aqui na telinha, e vou mostrar para vocês o seguinte: considerem esse gráfico aqui, olha, conseguem ver aqui, né, na minha tela. Considerem um gráfico, um plano cartesiano aqui, na verdade, que demonstra a capacidade que uma pessoa tem de lidar com uma determinada emoção. Vamos supor que esse eixo aqui é o eixo da intensidade, tá? Então, Thiago, eu já sei que emoções são hormônios e neurotransmissores. Emoções são nomes bonitinhos, né, que nós damos para liberações ou inibições de neurônios, de hormônios e neurotransmissores. Eu sei que o estresse, a emoção do estresse, a emoção do medo, é uma emoção que compõe um, um alto índice, uma alta liberação de cortisol, de adrenalina, uma baixa de ocitocina, de serotonina também. Enfim, tem a noradrenalina também é alta no medo. Enfim, tem uma composição de hormônios e neurotransmissores que, combinado, forma, por exemplo, o medo. Todas as emoções são assim. Nesse gráfico aqui, nós conseguimos representar a intensidade, quanto maior a intensidade de uma descarga emocional.
ok? Então, Thiago, eu vi sei lá, alguma coisa que me fez sentir medo ou alegria. Qualquer emoção pode ser representada nesse gráfico, tá? Se eu perguntasse para vocês assim, ou se vocês perguntassem para os seus pacientes, imagina que esse outro eixo aqui é o tempo. Se você perguntasse para os seus pacientes, ou se eu perguntasse para vocês assim, turma, na última semana, isso aqui pode ser por semana, pode ser por dia, por mês, por ano, seja como for. Na última semana, quais foram os momentos aonde você sentiu medo na sua semana? Me conta, sei lá, cinco momentos onde você sentiu medo e me dá uma nota pro quanto você sentiu medo essa semana, tá? Ou o quanto você sentiu surpresa, qualquer emoção, tá, gente? Aí você me diria assim, ah, Thiago, na segunda-feira eu tive um momento que me fez sentir é, é, 3 de medo. Ah, na quarta-feira eu tive um momento que me fez sentir 4 de medo. Ah, na quinta-feira eu tive um medo, mas foi fraquinho, foi 2. Na quinta-feira eu tive aqui, e aí você vai fazendo assim, ó. Você vai marcando qual foi o máximo. Se nós pegarmos 5, aqui vai até, imagina que vai até 10 essa escala aqui, tá? De 3, 4, 10. E se nós pegássemos e fizéssemos aqui, falou, poxa, olha só, o máximo de medo que uma pessoa teve na semana foi, sei lá, 7 nessa escala. Isso aqui representa algum episódio traumático? Provavelmente não. Mas se essa pessoa falasse assim, Thiago, eu estava num táxi ou num Uber essa semana e o carro bateu. Eu senti uma descarga de medo muito maior do que aquelas descargas pequenininhas. Isso aqui, olha, foi medo de chegar atrasado num compromisso. Isso aqui foi um medo de barata, que foi uma barata. Isso aqui foi não sei o que lá. Isso aqui, que foi o máximo de medo que eu senti durante a semana, sei lá, foi medo de chover e molhar as roupas que estavam no varal lá em casa, sei lá. Medo, mas não é. Agora, quando eu estou em um carro e esse carro se envolve em um acidente, aí eu tenho um medo que é maior. É um medo 9. O que é que determina, gente, se esses pontos aqui serão ou não marcações traumáticas? Essa linha aqui, ó, determina. Essa linha que eu coloquei de vermelho aqui agora, ela é a linha da, conceitualmente aqui, vou chamar de saturação. Saturação. Saturação é o quanto nós temos de conhecimento, quanto nós temos de acesso, de habitual, o quanto é habitual, habituidade, né? O quanto é habitual é, ter uma descarga emocional. Então imagina, um determinado cargo, como eu usei como exemplo, imagina que policiais, para medo de morrer, policiais têm uma saturação emocional aqui, ó. Eles convivem com esse medo de morrer com mais naturalidade, medo de levar um tiro, por exemplo. Agora, pessoas que não são policiais, que são civis, como é a saturação para lidar com o medo de levar um tiro delas? Provavelmente é aqui, ó. Entende? Por quê? Porque você nunca conviveu muito com essa emoção. Seu sistema nervoso não está habituado a lidar com essa descarga, essa configuração emocional na sua corrente sanguínea. Então, se uma pessoa fala assim, Thiago, eu ouvi um barulho de tiro, eu assisti um tiroteio, isso representa um medo 6. Um medo 6, gente, para um policial é traumático? Não. O policial que está acostumado a conviver nas ruas, enfim, não. Por quê? Porque o medo 6 está abaixo do que ele está acostumado a lidar. Agora, uma descarga emocional 6 para um civil pode ser muito traumático. Então, o que determina se um evento traumático vai ou não representar uma marcação traumática e potencialmente uma traumatização é o quanto
uma pessoa está acostumada a lidar com aquela descarga emocional? E aí eu pergunto para vocês. É pergunta retórica. Pode responder pelo chat aí para quem está ao vivo, ou pode só responder mentalmente aí também, que a resposta é até intuitiva. Uma criança, uma criança de 2 aninhos, de 3, de 4, de 5 aninhos, como é a configuração de saturação emocional dela para a grande maioria das situações emocionais? Ela é baixa. Nós nascemos sem saturação emocional. Como é que a gente desenvolve saturação emocional? Como é que isso aqui vai subindo? Como é que essa régua vai subindo? Convivendo, lidando com situações que geram aquela descarga emocional. É a única maneira de lidar. Meu sistema endócrino e meu sistema nervoso precisa produzir aquela intensidade emocional para tornar aquilo um hábito. Falar, eu tô ver barata não me assusta em nada. Não tenho, vamos supor que é nojo aqui. Biólogos, por exemplo, se tiver algum biólogo de plantão, se alguém conhecer um biólogo aqui, você pergunta pro biólogo assim, fulano, você tem nojo de barata? Você é um biólogo. Você tem nojo de um inseto? O biólogo provavelmente vai falar assim, não, porque eu convivo, talvez eu seja biólogo até por causa disso. Fui criado em uma região, fui criado em contato, não me dá nojo ver uma barata. Agora, pessoas que não são, não têm saturação emocional para lidar com aquilo. Então, até aqui, tenham a seguinte informação: o que determina se uma informação emocional é traumática ou não é essa intensidade. E como eu vinha dizendo, né, no início aqui da explicação, ah, é impossível evitar isso, a exposição a isso. Não dá para enrolar as crianças em plástico bolha e falar, você não vai ter nenhuma exposição emocional. Não, não, não dá para fazer isso. As crianças terão exposição. O que determina é a capacidade de superação disso. Eu tive muito nojo. Não tem problema, isso só não pode ficar instalado em você. Como é que se supera isso? Aí vem a notícia boa, que é o tema da nossa aula e que vai abrir a primeira informação para vocês. Nós nascemos com dispositivos que fazem esse impacto emocional ser digerido. Esse termo digestão ele não é tão popular aí fora, não. Eu uso muito aqui dentro das nossas aulas, a gente fala muito esse termo, ok? Usa muito esse termo. Mas aí fora não é tão comum, mas fique à vontade para usar também. Então, Tiago, eu sou uma criança ou sou um adulto e acabei de passar por uma forte descarga emocional. Estou ferrado? Serei traumatizado e eu terei problemas na minha vida adulta? Eu vou. Não. Seu sistema nervoso, principalmente, ele vai imediatamente após uma descarga emocional, ele vai começar a trabalhar para que isso não seja instalado. O problema é quando nós atrapalhamos ele, ou os adultos atrapalham nas crianças. Maneira clássica de atrapalhar, eu vou contar um dos sistemas talvez mais eficazes: o choro. O choro. Choro, o simples fato de chorar. Alguém já se perguntou, na neurociência a gente pergunta as coisas assim, fala, por que que as coisas acontecem? Por que que as coisas são como elas são? Por que que nós choramos? Não só nós, tá? Animais, mamíferos também choram, possuem glândulas lacrimais e choram. Um cachorro chora, sabiam? Então, por que que nós choramos? Por que produzir glândulas lacrimais durante o processo? O choro, gente, ele é e pode ser chamado de um processo psicológico, mas ele também é um processo neurobiológico, tá? A câmera está um pouquinho desfocada, deixa eu ver se eu corrijo ela aqui. É um processo neurobiológico, não é só psicológico. Quando nós choramos, nós temos essa contração dos músculos da face, temos a eliminação de glândulas, de lágrimas, mas tem um processo que acontece internamente que ele não é visto, ele não é percebido, tá?
Mas vamos começar pela parte que é vista. Eu não vou aprofundar tanto assim também, não, mas vou deixar um norte aqui para vocês, tá? Porque senão a gente falaria só do choro. O choro é um tema que dá para falar uma hora só sobre ele, tá? Quando nós eliminamos as lágrimas, 98% daquela substância é água, mas tem 2, 3% ali que não é água. As lágrimas, elas eliminam potássio, elas eliminam cálcio, elas eliminam sais minerais, por isso que é salgada a lágrima, enfim, tem outras substâncias ali que estão sendo intencionalmente eliminadas. Por exemplo, o potássio e o cálcio são utilizados na formatação de sinapses, como vamos usar o termo mais lúdico aqui, eles são potencializadores, eles alimentam o potencial elétrico das sinapses. Quanto mais potássio e cálcio disponível existir no sistema nervoso, mais sinapses poderosas serão feitas. Então, olha só que curioso. No momento que a gente chora, nós estamos eliminando biologicamente, quimicamente, nós estamos eliminando substâncias que fariam o trauma ser instalado. Porque como que nos bastidores, de maneira lúdica, como é que funciona a instalação de um trauma? Eu tenho um impacto emocional e os meus neurônios envolvidos naquele impacto emocional, eles começam a trabalhar para gerar aprendizado. Então eu acabei de aprender que eu não posso andar de bicicleta, eu acabei de aprender que eu não posso falar isso, que eu não posso fazer aquilo. Só que o sistema nervoso não quer gerar esse aprendizado, porque é um aprendizado ruim. Então, o choro faz o quê? Ele diminui o poder de instalação de um trauma bioquimicamente, né? Ele está eliminando substâncias que favoreceriam aquela instalação. Então, está eliminando do nosso corpo potássio, cálcio, sais minerais, algumas substâncias que alimentariam aquilo, para que a gente tenha menos disponibilidade desse recurso aqui dentro para instalação daqueles traumas. Faz sentido? Só que existem outros processos que acontecem ali dentro e fazem isso, processos hormonais até. O choro, né? Enquanto a gente está lacrimejando aqui fora, lá por dentro, a, a regulação hormonal está acontecendo. Por exemplo, a nossa liberação de ocitocina, nossa liberação de noradrenalina também, algumas substâncias, gente, vou usar um termo aqui, que acho que é simples de concordarmos com eles. Eles são analgésicos. Analgésicos até físicos, fisicamente mesmo. Eles têm potencial de analgesia até para dores físicas, tá? Mas são mais comumente conhecidos como analgésicos emocionais. Então, quando estamos tendo dores emocionais, tô vendo aqui as dúvidas de vocês, podem ficar à vontade para anotar aqui enquanto eu falo, tá, gente? A gente vai falar sobre isso aqui, ó. Para quem comentou aqui agora sobre mães e pais que falam, né? Engole o choro. Agora, eu vou chegar nisso aqui, tá? Mas se fiquem à vontade para deixar aqui comentários também, deixei a janelinha aberta aqui, eu vou lendo junto com vocês enquanto a gente fala aqui. Então, olha só, o choro ele libera substâncias aqui dentro, tá? Que são analgésicos emocionais. São hormônios, são neurotransmissores que fazem com que isso aconteça, tá? A prolactina, por exemplo, faz isso, a ocitocina faz isso. Então, essas substâncias com esse efeito analgésico, eles causam aquela sensação de neutralização. Elas são antagonistas, são opositoras à dor emocional. Eu acabei de passar por um impacto emocional. Ai, tá doendo. E aí, de repente, se eu choro, dá um alívio. Por quê? Esse alívio não é só psicológico, ele é neurobiológico também. Que agora eu tenho mais ocitocina, eu tenho mais prolactina, eu tenho mais substâncias sendo secretadas aqui, e isso me causa aquela sensação, aquela percepção de estar mais aéreo. É o que o choro causa nas pessoas. Então, por diversos recursos, por diversos mecanismos, não é só por um mecanismo, o choro funciona como um potente digestor de traumas. E aí eu vou comentar isso aqui agora com vocês. Por, por falta de conhecimento nisso,
Como é que os adultos normalmente ensinam as crianças a lidar com o choro, gente? Exatamente como acho que foi o Fernando que colocou aqui, né? Certamente todo mundo deve ter visto e concordar com isso, não é? Não é muito comum essa cena de alguém, um pai, um educador, às vezes vira para o filho e fala assim: engole o choro, não chora, homem não chora, pessoas fortes não choram, não sei o que lá não chora. E às vezes os pais, os educadores ali estão bem intencionados. Qual é a intenção de um pai, de um educador, enfim, quando usa esse recurso? Ele está tentando amenizar, né? Não vou condenar totalmente, não é falta de conhecimento, gente. O pai às vezes pensa assim: nossa, meu filho acabou de ser picado por um bicho, acabou de cair de bicicleta, e vai chorar. Então eu vou distrair a atenção dele. Fala, olha o bichinho aqui, ó. Olha. Aí a criança, ela corta o choro e começa a prestar atenção em outra coisa. Eu estou ajudando ou eu estou atrapalhando essa criança, gente? Eu estou cortando, impedindo um processo orgânico, neurobiológico, psicológico também, mas neurobiológico de digestão daquele impacto traumático. Eu estou atrapalhando a criança a desenvolver saturação emocional, porque eu não estou deixando ela chorar. Percebe? Agora imaginem pacientes na sala, no momento de terapia. Imaginem vocês, como eu disse no início aqui, em momentos emotivos do dia a dia de vocês. Imaginem cônjuges. Você vê seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada chorando, aí você vai acalentar a pessoa para ela parar de chorar. Você está prejudicando ela. Não interrompam, não atrapalhem o choro de uma pessoa. A gente nunca faz isso, neurobiologicamente isso não é. Pensem o seguinte, cara, algum mecanismo dentro daquela pessoa está condicionando um choro. Quem é que sabe mais? Eu ou o sistema nervoso da pessoa que está condicionando aquele choro? Não tem como eu ganhar do sistema nervoso de uma pessoa. Então a gente nunca atrapalha o processo endógeno, enfim, que está acontecendo ali. O choro, estudando aqui um pouco a respeito, ele tem essa função. Qual que é o processo? Tiago, pode acolher, pode ajudar, mas não interrompa. Não tente desviar a atenção que seja do choro, não tente atrapalhar aquele processo que está acontecendo, porque ele tem alguma função. Se o corpo da pessoa está produzindo aquilo, não é à toa. Aí agora vocês entendem um pouco mais, né, o que está acontecendo. Eu vou classificar aqui, o Cleiton perguntou, estou vendo aqui por alto, eu vou ler já já todas, tá? Mas pronto, estou vendo aqui. E o choro da depressão. Basicamente, gente, nós temos três tipos de choro, tá? A intenção não é aprofundar muito nesses tópicos, não. Dá uma passada por eles, tá? Tem mais dois ou três, senão não dá tempo de eu passar outros, a gente vai ficar só no choro. Mas posso te dizer, Cleiton, que o Cleiton perguntou assim, ó, e o choro na depressão, Thiago? Cleiton, existem três tipos de choro, tá? Um choro que é chamado de basal, ele não é emocional, ele é um choro que tem a função, muitas vezes a gente nem percebe, as glândulas lacrimais estão trabalhando, produzindo lágrimas, mas tem uma função mais biológica de manter a lubrificação dos olhos, de manter a própria lubrificação dos canais lacrimais, enfim. Então, esse é um choro que nós consideramos que não é emocional. Tem um choro que é classificado como choro de reflexo. Então, um choro basal, choro de reflexo é o choro para poder. Tipo assim, tem poeira. Imagina que você está num ambiente empoeirado, você vai chorar. Você está descascando uma cebola, você vai lacrimejar. Então, assim, você tem algum tipo de irritação na membrana, nos olhos, no globo ocular. Então, os seus olhos, eles podem reagir como um reflexo para produzir glândulas lacrimais para manter a saúde, manter a proteção ali do ambiente. Também não é um choro emocional, tá? E tem o choro emocional, que é esse que a gente está focando mais aqui. Então, quando você pergunta, e o choro da depressão? É o choro emocional. Agora, a questão terapêutica é a seguinte: a informação para vocês aqui, né, para nós, que é uma informação mais valiosa, é o seguinte: peguem tudo que eu falei aqui só sobre o choro e coloquem na seguinte situação: a pessoa, um adulto que chora muito, é depressivo e está chorando. O que é que está acontecendo dentro do sistema nervoso dessa pessoa que tem depressão e ela chora muito?
O sistema nervoso dela, gente, ele está tentando digerir, mas ele não está conseguindo. Por quê? Porque para chegar a ser classificado como depressão, o trauma já virou traumatização, já está instalado. E a traumatização, depois que ela está instalada, ela é mais forte do que os mecanismos endógenos, esses mecanismos todos. O choro só vai funcionar para realmente digerir aquilo antes do trauma ser instalado e virar uma traumatização. Essa informação é relevante. Tiago, se eu ficar chorando, eu vou resolver? Não. Você já tem depressão, você já tem ansiedade, você já virou um diagnóstico clínico, você já virou um diagnóstico terapêutico, você já virou. Se o problema já está instalado, não adianta chorar e nem fazer as outras coisas que eu vou falar aqui. O máximo que serviria é para dar uma manutenção. Então, quando eu choro, eu dou uma analgesia, sinto a sensação de analgesia, sinto isso aqui, mas resolver não. Resolver é só terapia, tá? O processo do choro aí passa a ser um processo secundário ali. E eu posso dizer o seguinte também, Cleito, que é para a gente, como terapeutas, é relevante ter esse ponto de vista. A pessoa, quando chora, está no canto ali chorando. Não aconteceu nada. Externamente não aconteceu nada. A- a- os motivos que ela tem para chorar, eles estão internos. Alguma coisa está acontecendo dentro dessa pessoa para ela chorar. Esse choro, ele é um sinal de que o sistema nervoso dessa pessoa está agindo. Ele está trabalhando. Ele está tentando resolver aquele problema. Ele só não está conseguindo. Porque sozinho ele não consegue mais. Porque o problema já está instalado. O problema já está lá dentro. Então precisa. Mas é um sinal de que tem uma força de reação ali acontecendo. Olha que curioso pensar que existe um certo estágio de alguns adoecimentos que causam uma certa neutralidade de respostas assim. A pessoa não chora mais. A pessoa não tem reação emocional mais. Isso é um sinal também para um terapeuta. Olha, essa parte do sistema nervoso do meu paciente não está lutando mais. Por quê? É uma outra questão, não é da nossa aula de hoje, não. Mas isso é uma informação relevante para um terapeuta. Meu paciente chora muito. Isso é bom. Está tendo reação. O sistema nervoso está tentando. Então vamos ajudar o sistema nervoso a conseguir, porque sozinho ele não vai conseguir mais. Tá? Então, pessoas que choram muito, enfim, elas têm essa reflexão. Mas vamos lá. Então, choro, gente, é uma das maneiras de fazer isso. Como é que nós podemos usar essa informação? Primeiro, preventivamente, né? Nós não atrapalhamos mais. Vocês todos que estão aqui, dezenas de pessoas estão online aqui agora, e quem está assistindo gravado agora já sabe de uma coisa. Não se interfere, não atrapalhe. Não, nós nunca interferimos no choro de principalmente de uma criança. Porque crianças não têm saturação emocional. Então, tudo é traumático para uma criança. Por isso que criança chora muito. O tempo inteiro a criança está chorando. Porque o tempo inteiro ela está digerindo traumas. O tempo inteiro ela está sendo traumatizada. Porque ela está desenvolvendo essa saturação emocional ainda. Percebe? Então, o tempo inteiro ela está chorando. Deixa as crianças chorar. Tiago, mas eu não dou conta de deixar meu. Então, vai fazer um curso de pais para poder aprender. Porque eu acho que são duas coisas que eu costumo dizer aqui nos bastidores: que as pessoas não deveriam ser liberadas sem ter um curso para isso, que é relacionamento afetivo e paternidade barra maternidade. Só curiosidade que não deveria ser permitido. Alguém na sociedade deveria regular isso. Falar, olha, você quer ser pai, você quer ser mãe, você tem que fazer um curso. Você tem que passar na prova. Senão você não pode ser pai, você não pode ser mãe, porque você vai criar um potencial monstrinho. Alguém que vai sofrer e vai fazer você. Você não consegue lidar com um ser humano que chora. Deixa eu te contar uma coisa. Seu filho vai nascer sem saturação emocional. Qualquer bobeirinha vai ser um trauma. E na hora que seu filho for traumatizado, por qualquer coisinha que seja, tá? Ele assustou. Ele vai chorar porque é o sistema nervoso dele regulando aquele trauma. Se você não sabe lidar com isso, você não pode ser pai, você não pode ser mãe, porque você vai atrapalhar um sistema
biológico que está programado, que é perfeito para funcionar de um jeito. Você não pode atrapalhar isso. Isso é uma pontinha, né? Então, assim, para mim, para as pessoas, assim, eu vou começar a namorar. Eu já sou adolescente, eu já sou adulto, eu vou começar a namorar. Você tinha que fazer curso para namorar, para saber se você sabe, se você dá conta de conviver com outra pessoa que não seja só com você, porque senão você vai ferrar a vida de outra pessoa. E se vocês dois tiverem filho, agora nós temos três pessoas ferradas e esse negócio vai multiplicar exponencialmente. Então, assim, brincadeira à parte, mas vocês entenderam, é legítimo isso aqui. Então, pra gente aqui, e não, aí a Fran falou ali, não criar um monstrinho no sentido de ser um ser humano ali, né? É, enfim, cheio de problemas emocionais que vai descontar nas pessoas. Inclusive, vou falar o segundo método endógeno, né? Esse é polêmico, inclusive, tá, gente? Esse aqui é polêmico. Ó, enquanto eu falo do segundo, eu vou deixar vocês pensando no terceiro, né? Vocês vão pensar no terceiro, pensando na seguinte pergunta. Aí depois vocês podem, até deixem a resposta dessa pergunta aqui no chat, que na hora que eu terminar de explicar o segundo e for pro terceiro, eu vou ver as respostas de vocês, tá? E, e aí eu sei que vai surgir umas coisas legais nas respostas de vocês, mas deixem a resposta aqui no chat. A pergunta é a seguinte, essa pergunta é do terceiro. A pergunta é a seguinte: por que que as pessoas não podem, não devem falar palavrão? Pensem nisso e respondam aqui. Por que que é errado falar palavrão? Enquanto isso, eu vou explicar a segunda, tá? Enquanto vocês respondem isso aí. A segunda maneira de lidar com traumas, ela é polêmica. Ela tem um lado positivo e tem um lado negativo, que é muito polêmico. E tem a ver com o final da explicação anterior, que é a seguinte: reagir é uma maneira de digerir traumas. Reagir. Ahm, Em diversas aulas, eu comento com vocês, mesmo sem profundidade, dá para entender isso, que quando uma pessoa é exposta a um momento traumático, quatro processamentos fundamentais acontecem no sistema nervoso. Essa pessoa processa o vilão. Quem é o vilão dessa situação? Ela processa a emoção que está sendo sentida, ela processa a expectativa que ela teria de desfecho para aquela história e ela processa o que vai ser o nosso foco agora, que é a reação àquela situação. Então, vilão, emoção, expectativa e reação. Essa reação é uma vontade que é processada no momento de um trauma de reagir àquilo ali. Então, eu caí de bicicleta, minha vontade era bater na bicicleta. O cachorro me mordeu, a vontade era bater no cachorro. O cachorro latiu para mim, a minha vontade era latir de volta pro cachorro. A pessoa me humilhou, a minha vontade era de humilhar a pessoa de volta. Muitas vezes a reação, gente, ela é muito parecida ou idêntica ao gesto de trauma, ao gesto de traumatização naquele momento. A reação. Só que, por diversos sistemas, normalmente essas reações são suprimidas. Raramente alguém reage a uma traumatização. Por diversos sistemas, tá? Como eu disse. Às vezes pela hierarquia. Tiago, minha vontade era de xingar meu pai, mas meu pai, hierarquicamente, é meu pai, e se eu xingar, o negócio vai ficar pior pro meu lado. Então, eu tenho bom senso, eu não vou xingar. Minha mãe, não vou xingar. Professora, não vou xingar. Eu não vou, não vou. E aquela vontade que te deu de gritar de volta, eu vou guardar, eu vou suprimir, eu vou reprimir. Em partes. Por quê? Se eu praticar essa reação com outra pessoa, isso também funciona para digerir o trauma. E aí nós temos uma interpretação polêmica disso, porque isso dá sustentação, não, isso dá explicação ao bullying. As crianças que cometem bullying, normalmente elas estão simplesmente praticando o que está acontecendo dentro delas. Elas estão reagindo às suas próprias traumatizações. Aquele garoto que humilha o outro na escola, certamente, com 99,9% de certeza, é humilhado em casa.
se sente humilhado em casa pelos primos, pelos pais, pelo ambiente, pelo que for. A criança que bate no coleguinha, ela apanha em casa. O sistema nervoso dela está gritando por reação. Só que ela não consegue reagir com quem deveria, ela vai reagir com quem é mais fraco. Eu vou abrir um parêntese aqui, gente, só para vocês pensarem numa coisa. Veja se essa frase ela vai fazer sentido para vocês. Tem duas versões, eu vou falar as duas versões dessa frase, tá? Essa frase é muito poderosa, que é a seguinte: a maneira como uma pessoa trata os seus pais quando ela não precisa mais dos seus pais é provavelmente a maneira como ela se sentia tratada por eles quando ela precisava deles. Vou repetir. A maneira como uma pessoa trata os seus pais quando ela não precisa mais dos seus pais é a maneira como ela se sentia tratada por eles quando ela precisava. Então, Thiago, olhando de fora, para quem não conhece minha história, fala que eu abandono meus pais, que eu não dou tanta atenção para os meus pais, que eu era nos seus pais. Provavelmente você se sentia abandonada pelos seus pais quando você precisava deles. O que que você está fazendo 40 anos depois? Você está reagindo. Você guardou por 40 anos isso dentro de você. Você está reagindo. Existe uma outra versão dessa frase que também se encaixa para muitas, principalmente quando alguém vira para mim e fala assim, Thiago, mas não, eu lido com os meus pais me maltrataram muito na infância, mas hoje na vida adulta até que eu lido bem com eles, eu cuido e tal, tá tudo bem. Fala, então provavelmente a segunda frase vai fazer mais sentido para você, a segunda versão dela, que é o seguinte: a maneira como você trata o seu cônjuge, se você tem problemas no relacionamento, a maneira como você trata o seu cônjuge ou seus filhos até, é a maneira como você se sentia tratada pelos seus pais. Compara, você vai ver que é exatamente o que você pratica com o seu cônjuge é a maneira como você sentia que seus pais praticavam com você. O que você está fazendo? Você está reagindo. Da mesma forma, o mesmo princípio. O sistema nervoso ele vai buscar por reação, porque essa informação, esse processamento, ele é muito forte no momento, né, da instalação, da vivência de um trauma. Esse processamento é muito forte. O sistema nervoso ele busca por essa reação. Só que ele não pode reagir onde ele gostaria. Então, a gente não tem o efeito de digestão, porque isso não funciona. Assim como o choro perde eficácia depois que o trauma se instala, a reação também perde, tudo perde essa eficácia. Aí só o terapeuta competente é que realmente consegue fazer isso funcionar. Mas o, o, o método em si, ele perde muito da eficácia. Então não adianta eu tratar o meu cônjuge, minha cônjuge, como eu gostaria de ter tratado quem me agrediu na infância. Não adianta isso. Porque não vai ser eficaz, não adianta eu agredir meu colega na escola. Não adianta eu fazer isso tudo aqui. Então, assim, a gente entende por que que isso acontece. As crianças, os adolescentes, adultos até, que estão praticando bullying, eles não estão premeditadamente, racionalmente, eles não estão agindo de forma racional. Estão agindo de forma emocional. Ainda mais se for uma criança. Crianças não têm regulação emocional e normalmente elas não passam por uma boa educação emocional. Então elas só reagem às suas emoções. Então ela tem vontade de humilhar um coleguinha. Por quê? Porque isso é analgesia. Quando eu estou humilhando o meu colega, eu me sinto bem. É o quê? É o meu sistema nervoso produzindo também hormônios que são, né, causam esse efeito analgésico, até anestésico algumas vezes. Então, enfim. Mas por que essa informação ela é relevante para a gente? Não é o exemplo que eu dei, é só para entender. A maneira correta de usar isso, primeiro, de forma preventiva, é permitindo, orientando ou até conduzindo esse tipo de resposta de uma criança. Por exemplo, o meu filho de 8 anos, quando eu vejo que ele está emocionalmente é, alterado, eu pergunto para ele, porque ele não sabe se expressar. Então eu pergunto para ele, meu filho, o que você está com vontade de fazer? E eu ajudo ele a entender essas vontades dentro dele. E às vezes ele vira e fala, ai, pai, eu tô com vontade de bater.
Então pega um travesseiro aqui, ó, coloca aqui e bate no travesseiro. Ele está fazendo isso antes do problema instalar, então é eficaz. Às vezes ele está com raiva porque o joguinho dele deu errado. Aí ele fala assim: não, pai, estou com vontade de quebrar o controle, o tablet, o celular, estou com vontade de quebrar isso aqui. Fala, ó, você não vai quebrar isso aqui. Mas você não vai suprimir essa vontade de reação também. Então bate no travesseiro, num lugar que não tem problema, que seja neutro. E isso causa o alívio na hora, porque o sistema nervoso dele percebeu o seguinte: reagir do jeito que eu queria ter reagido. Aí depois que ele tirou aquela tensão emocional, eu ensino ele a educação emocional. Falo, agora você vai aprender a lidar com isso. Como é que você lida com isso? Aí eu tenho meu momento com ele ali de ensinar a lidar com isso. Isso funciona de forma preventiva. O que não pode ser feito é ajudar a repressão, a reprimir, a inibir. Ah, tô com vontade de. Primeiro, nem perguntar, né? O pior, mas. Ah, tô com vontade de gritar. Grita! Ah, mas vai fazer barulho. Ah, coloca o travesseiro na boca, sei lá, grita e abafa. Mas não reprima a sua vontade de reagir. O adulto ele pode ser um intermediador e um educador nesse momento, ajudando a pessoa a ver qual é a maneira mais saudável, sem agredir o coleguinha na escola, sem fazer nada que seja prejudicial a ninguém, qual é a maneira mais saudável de praticar essa reação preventiva. Agora, como terapeutas, no consultório, vamos pegar os dois que eu já falei aqui. Seu paciente está chorando, qual que é o papel do terapeuta nessa hora ali? Fica fácil responder agora. Não é interferir no choro do paciente, não é inibir, não é controlar o choro, não é respeitar o choro do paciente. Respeita o choro do paciente. Pode prestar o acolhimento. Tiago, eu sou terapeuta, eu sei fazer acolhimento, eu sei fazer isso tudo aqui, ok. Mas, por exemplo, aquela coisa de virar, tentar acalentar o paciente, falar assim, não, não chora não precisa chorar não. Olha o lado bom das coisas. Olha, você está interferindo. Tá interferindo. Se você é terapeuta, você tem que saber fazer uma coisa: dar suporte. Tem que pensar nisso, tem que saber fazer isso. Como é que eu dou suporte a uma pessoa que está chorando para que ela chore o tempo que ela sente que precisa chorar? E se ela está dentro de uma sessão terapêutica, se ela está dentro de um set terapêutico, esse choro agora, se você está, Tiago, o paciente chegou chorando, talvez você tenha menos recursos terapêuticos ali para transformar esse choro em algo tão efetivo. Mas se você está dentro de uma sessão terapêutica, ainda mais de neuroterapia, ainda mais com o deslocamento de consciência, ainda mais com a abordagem de hipnose, aí você tem muito mais eficácia ainda para que aquele choro seja resolutivo. Para vocês terem ideia do potencial disso, tecnicamente, eu não recomendo só isso, tá? Mas tecnicamente, se um paciente passa por um processo de regressão emocional, deslocamento de consciência, acessa a fonte do conflito dele. Não é no tempo, não, é hoje. Acessa hoje a fonte do conflito. E começa a chorar, simplesmente a chorar. Ele não fala uma palavra, ele só chora. Tem, tecnicamente, poder resolutivo. Pode ser que uma pessoa vire e fale: ah, eu fui lá numa terapia com o Thiago, com o fulano, com o ciclano. O que você fez? Chorei. Só chorei. Fiquei 15 minutos, 20 minutos chorando. E resolveu. Para sempre. Resolveu mesmo. Ele desligou o trauma. Foi, Thiago, mas como é que a pessoa só chorou e desligou? Porque tem uma estratégia conduzida nessa sessão para fazer com que aquele choro seja um choro que está acontecendo aplicado ou direcionado ao conflito. Não é um choro só superficial. Essa pessoa ela foi conduzida tecnicamente da maneira certa para o estado de contato com o conflito. Não superficialmente, internamente mesmo. E aí ela chorou. Pronto. Neutralizou aquilo ali. O choro conseguiu. É como se ela estivesse reproduzindo o choro no momento certo, antes da instalação. Mas o choro pode acontecer de diversas maneiras durante uma sessão. Então, no mínimo, o terapeuta tem que saber dar suporte ao choro sem interromper, sem interferir, sem paralisar o choro, usando isso como um recurso não apenas analgésico para a sessão, mas como um recurso realmente de digestão. E a reação, que é o segundo item que nós temos, como é que eu uso isso aqui dentro lá? Gente, você tem o estudo da catarse, por exemplo, que tem uma extensão enorme, e através do estudo da catarse você pode usar como um travesseiro, por exemplo, numa sessão. Se você percebe que o paciente. Como é que você vai perceber isso? Muitas vezes, gente, essa vontade de reação ela manifesta com contração muscular. Então, pacientes que às vezes durante uma sessão eles ficam muito inquietos, assim, se você está fazendo uma sessão
clássica. Não vou falar só da neuroterapia, da hipnoterapia aqui, que a gente tá, né, essa aula aqui ela é aberta para alunos que ainda não são membros do nosso método Midas, então alunos aqui que muitas vezes são praticantes de terapia cognitivo-comportamental, de psicanálise, de outros métodos todos, mas não, apenas, não do método Midas, né, conosco. Então, vou falar aqui em uma sessão terapêutica de qualquer abordagem. Se você percebe que o paciente começa a dar sinais de contração muscular, sabe, ele tá tenso, tá contraindo as mãos, o punho, tá contraindo o tronco, os braços, ou ele tá muito inquieto com a mão, tá coçando muito, o paciente está com muitos sinais físicos. Isso demonstra, é um dos sinais, existem outros, mas é um dos sinais de haver reação reprimida, reação suprimida. O paciente está com vontade de fazer alguma coisa, mas ele não consegue fazer, não sabe o que que é. O terapeuta pode dar suporte nessa hora para que ele entenda o que que ele está com vontade de fazer. E às vezes eu tô com vontade de bater, tô com vontade de gritar, tô com vontade de... Aí você pensa, como terapeuta, que tipo de recurso você pode ter no seu consultório ou numa sessão online, você pode recomendar para que a pessoa faça isso. Mas seria muito bem-vindo que você usasse isso como um recurso terapêutico. Foi, cara, abafa com um travesseiro que seja aqui, para o som não propagar, porque não é uma questão de propagação de som, é uma questão de externalização do que está lá dentro. E grita, e bate, mas num lugar onde não vai fazer mal a ninguém, de maneira, enfim. Então, é uma maneira de você usar isso como um recurso terapêutico, que ele não é, repito, apenas de efeito analgésico, ele é de efeito resolutivo, desde que o terapeuta saiba conduzir a sessão para que tenha efeito resolutivo, ok? Então, o segundo tópico é essa catarse, essa. E aí, esse segundo tópico vai me fazer chegar ao terceiro. Deixa eu ver o que vocês colocaram de resposta aqui, porque eu perguntei para vocês o seguinte: por que a gente não pode falar palavrão? Por que não pode falar? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Cadê? Aqui, ó. Fran, não faço ideia. Ah, aqui, ó. A Leila falou: atrai energia negativa. Depois, falar palavrão desequilibra a sociedade. Uma pessoa que age assim, alguém indesejável. Minha opinião, isso aí mesmo, tá nessa linha. Palavrão torna o trauma em traumatização. Nossa, Thiago, escrevi isso aqui, peraí. Não só pelos pais, talvez o terceiro certo. Peraí que eu já vejo aqui. Sim, terceiros também, tá, Júlio? Uma professora tem um poder de traumatização gigantesco em alguém. Eduardo, é muito bom, Thiago. Fidelidade ao sistema de origem. Comigo, ao contrário, Thiago, eu me senti abandonado e hoje. Já leio aqui, Fernanda. Deixa eu só ver a questão dos palavrões aqui primeiro. Meu cônjuge está lascado. Essa informação abriu o janelão com o sol do meio-dia, Marta. Aí, ó. Aqui, ó, falar palavrão vejo como uma falta de respeito. Isso mesmo. As pessoas falam isso, né? Que comigo, com os outros, ok. Mila gritar com os pais, né? É quando a reação de uma situação traumática gera. Ah, já vejo essa pergunta aqui também. Deixa eu ver outros palavrões aqui primeiro. Aqui, ó. Depois tem uma da palavrão da Gislaine aqui. Não se deve falar palavrão devido à função do nosso córtex pré-frontal. Ele é responsável por nos dar respostas coerentes entre. Isso aí, que já é acostumado. Gente, ó, muito legal. Todas as respostas de vocês apontam. Ah, vou ver a do Robson também, aqui, ó. Acabei de ver aqui, ó. A forma que as pessoas têm seu ambiente e são tratadas neles externaliza a forma verbal, onde esse palavrão vem muito da raiva interna de um dia, daí precisamos ver sobre o dia a dia da pessoa também, a palavrão, a falta de respeito próprio, ok. Muita gente usou essa palavra aqui, que é a falta de respeito, né? A Lara colocou aqui o palavrão libertador aqui, ó. Se eu pedisse, se eu recomendasse para vocês comparassem, gente, alguém já foi, sei lá, num campo de futebol, em algum lugar, e que você gritou palavrão, como é que foi aquela experiência e tal? Gente, o palavrão, essa pergunta, ela tem uma interpretação polêmica, tá? Que é a seguinte. Também não é o tema da nossa aula de hoje, mas eu vou fazer uma citação aqui. Existem muitos mercados no mundo que dependem das pessoas doentes para existirem e para lucrarem. Tá? Muitos. Eu diria que se nossa sociedade não fosse doente, as pessoas usariam muito menos as redes sociais. As pessoas idolatrariam muito menos os jogos de futebol no Brasil e outros jogos em outros países que têm uma cultura diferente de prática. As pessoas assistiriam muito menos novelas, questões do tipo, as pessoas usariam ou nem usariam, né, álcool,
cigarro, essas coisas não teriam função. As pessoas não se preocupariam tanto com a opinião das outras, não consumiriam tanto o mercado de estética, de beleza. Ah, gente, se as pessoas não fossem doentes emocionalmente, o mercado mundial seria muito diferente, tá? O que torna as pessoas 10 vezes ou mais consumidoras é o fato delas estarem doentes emocionalmente. Porque comprar, consumir e conviver em uma série de ambientes, como por exemplo ficar passando vídeo rápido na tela do celular, funcionam como analgésicos emocionais momentâneos. Então, uma pessoa que está sofrendo, ela começa a ver vídeos idiotas na tela do celular. E por que um vídeo idiota funciona? Porque ele distrai. A pessoa está sofrendo, ela foi largada, abandonada, ela tem que pagar uma conta que ela não consegue pagar, ela se sente fracassada. A pessoa está cheia de treta emocional. Mas quando ela vê uma pessoa idiota dançando no celular, ela para de pensar nos problemas dela e ela começa a sorrir. E isso é analgesia, aquela dor naquela hora, e o sistema nervoso aprende, fala, isso é bom. Não para de ver esses vídeos idiotas. Se você parar de ver os vídeos idiotas, nós vamos voltar a sofrer, pensando que a gente acabou de ser abandonado em mais um relacionamento, em mais um emprego, a gente não tem dinheiro de novo para pagar a fatura de cartão, a gente vai ser preso, a gente está sendo processado, nosso nome está sujo, tem um monte de coisas ruins acontecendo aqui. Minha esposa não gosta de mim, meus filhos não gostam de mim, meu marido não gosta de mim, tá um monte de coisas ruins na minha vida. Mas quando eu tô vendo vídeos, quando eu tô vendo novela alienada na televisão, quando eu tô maratonando uma série da Netflix, quando eu tô indo pro jogo de futebol gritar, ou vendo na televisão para comemorar e ter uma descarga de dopamina quando o meu time ganha, eu me sinto vitorioso, mas eu não ganhei porcaria nenhuma. Quem ganhou foram os jogadores, os patrocinadores, os diretores, e não sei quem ainda mais. Eu só perdi tempo vendo aquele jogo, não ganhei nada. Mas meu sistema nervoso está vibrando como se fosse eu. Ou quando meu time perde, eu xingo o juiz e eu xingo o outro time, eu descarrego, porque aquela vontade de xingar, na verdade, era de xingar minha professora que me colocou de castigo na minha infância. Aquela reação tá reprimida dentro de mim, mas eu tô descontando no juiz, eu tô descontando no time oposto, eu tô brigando, e aquilo me controla, e eu me torno um produto. Isso é um outro assunto, como eu falei, mas eu citei esse assunto para ditar o seguinte: tem muita gente, existem muitos mercados interessados em manter as pessoas doentes. E olha que eu nem falei e não vou falar do mercado religioso. Mas eu preciso citá-lo, porque ele é um dos principais doutrinadores do que é certo e errado. Todo mundo que falou aqui sobre, e quem pensou sobre, Tiago, é falta de respeito. É falta disso, é falta daquilo. Se eu perguntasse para vocês assim, de onde veio a explicação de que falar um palavrão é falta de respeito? Quem determinou isso? Se vocês fossem fazer a engenharia reversa desse processo, provavelmente vocês chegariam em alguma religião. Ou em alguma doutrina, não uma, qualquer um, vocês chegariam ali. Ou chegariam em uma iniciativa política. Ou chegariam em alguma iniciativa doutrinadora. Ok? Muitas pessoas poderiam chegar e falar, Tiago, sei lá, foram os portugueses que colonizaram o país que determinaram que a gente não podia fazer algumas coisas. Tiago, foram, sei lá, alguma cultura doutrinadora determinou que nós não podemos fazer isso. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: isso pode ser coincidência, mas impedir as pessoas de falar palavrão funciona como um método inibidor de reação a traumas emocionais. Porque uma das coisas que uma das possíveis reações manifestadas pelo sistema nervoso é verbal, ok? É verbal. E verbal não é só na palavra. Verbal, que eu digo, na forma como você fala. Que o palavrão não é só a palavra, é a maneira como você diz. É a expressão verbal para aquilo.
Quando nós passamos por um momento traumático, o sistema nervoso na hora processa 4 coisas, uma delas é a reação. E a reação muitas vezes vem como uma catarse. Ela é processada e direcionada para o nosso tecido muscular e para o nosso aparelho verbal, vocal. Então, a pessoa que tem uma resposta de reação, a vontade dela é se movimentar fisicamente e verbalmente. E aí ela vai lá e inibe os dois. Só que, verbalmente, ela tem que ativar um significado no sistema nervoso dela. Se eu dissesse para vocês assim, gente, a palavra, a expressão fuck you, para quem não entende inglês, ela não vai significar nada. O que significa, Thiago? Fuck you? Não sei o que significa esse negócio. Então não funciona como palavrão para você. Agora, para quem é educado em uma cultura que entende que, cara, peraí, fuck you tem uma representação simbólica, cognitiva e emocional no meu sistema nervoso. Isso é um palavrão. Então isso funciona como expressão. Se eu falo essa palavra com a devida entonação, da maneira certa, no momento certo, eu estou impedindo que uma traumatização se instale. Eu estou impedindo que um trauma. Olha que recurso, gente, natural, orgânico, extremamente tá na gente. Você sente vontade de falar um palavrão na hora que você tem um trauma. Só que você não fala por quê? Porque um monte de culturas doutrinadoras te ensinaram que você não pode falar. E aí você não faz. Você pode estar sozinho no meio do deserto. Não vou falar. Você está atrapalhando o seu próprio sistema. Tiago, mas eu deveria. Não estou dizendo que deve, estou explicando como é que funciona, ok? Se estivéssemos em um ambiente mais controlado, eu poderia dar minha opinião, mas aqui não vou fazer isso. Só estou dizendo que funciona como expressão emocional, antídoto para a instalação de trauma. E o fato das pessoas serem ensinadas a não praticarem palavrão agrada a diversos mercados. Tiago, mas seria um caos na sociedade se todo mundo falasse palavrão? Ok, talvez eu até concorde. Mas não é só a palavra, entende? É a expressão por trás da palavra. As pessoas são inibidas a tudo, a não se expressarem. Eu não vou falar aquela palavra, mas eu também não vou falar nenhuma outra com a expressão que eu gostaria de usar para aquela. E aí nós temos um tipo de. Vou dizer para vocês, assim como a reação, né, física, a reação verbal também é uma maneira de funcionar como um antídoto para possíveis instalações de traumas, ok? Deixa eu ver alguns comentários aqui. Vamos para a quarta. A quarta, talvez dê para chegar até uma quinta, talvez pelo nosso tempo aqui. Já eu explico. A quarta é muito legal, até é bem bonitinha, assim. A quarta maneira de controlar não, né? De expurgar traumas. Deixa eu ver aqui, vou ver de baixo para cima, tá? Depois eu vejo mais para cima aqui algumas mensagens. A última aqui, a Mari Filler, até porque o palavrão atingiu outra pessoa conforme o óculos. Pois é, que ela tá usando, concordo. Não estou defendendo até não. Entre o meu ambiente aqui, eu tenho minha opinião, minha prática, enfim, mas aqui a intenção é explicar como funciona para vocês, tá? Geraldo Costa, mas a pergunta foi: por que não devo falar palavrão? Pois é, a pergunta foi essa. Na verdade, muitas respostas aqui, Geraldo, vieram apontando para é, alguma coisa desrespeitosa, alguma coisa negativa. Olha, se você falar um palavrão, você vai desrespeitar as pessoas. Você vai agredir, mesmo que a palavra não seja só da pessoa ouvir você falando, você não está falando para ela, você tá falando pro alto, você está só falando, tá? Mas você vai desrespeitar outras pessoas, então você não pode fazer. Então, a pergunta, eu imaginava que sempre que eu faço essa pergunta, as respostas, elas direcionam para uma percepção de que é desrespeitoso, é ruim, vai te atrapalhar, vai fazer mal para você diante das outras pessoas. Tem muitas orientações, muitas explicações que causam uma inibição. Então, não faça. Só quando nós não fazemos, nós acabamos, né, permitindo que o trauma se instale. Então, é salutar, embora inadequado, a maioria das situações seria isso. Ó, tecnicamente, biologicamente, não é danoso dizer palavrão. Se alguém me pergunta, Thiago, neurocientificamente, quando eu falo um palavrão, eu estou prejudicando o meu sistema nervoso? Eu falo, não, é pelo contrário.
Quando você fala um palavrão em um momento de expressão emocional, você está digerindo um impacto traumático. Você está liberando uma energia, que seja, você está evitando a instalação de um trauma, tá? Marta, o palavrão manda o sistema consumidora e opinião para puta que pariu, olha. Peguei, ver. Tiago, uma pessoa que teve aneurisma. Ah, já vejo sua pergunta aqui na sua palavrão. Lara, eu tenho um protocolo de crenças que eu uso. Foda-se, ó. Ajuda muito. É tipo, é tipo isso. Aqui não é nem como uma expressão emocional, né, Lara? Mas eu entendi. Bom, vamos para a quarta, que depois eu leio mais respostas de vocês e respondo algumas perguntas aqui também, que é o seguinte. É igual, aí, ó, eu vi a última palavra aqui da Raquel, é igual mandar engolir o choro, inibe, tá? A outra maneira, gente, de natural, endógena, orgânica, melhor, de digerir traumas é o desabafo. Muito curioso. Desabafar. Mas aí tem um segredo no desabafo, tá? Para quem já estuda naturalmente terapia, até por outras escolas também a gente fala disso aqui dentro, mas não é muito comum falar disso dentro da hipnoterapia. Dentro da neuroterapia com hipnose nós falamos, dentro do método Midas nós falamos, aqui dentro do nosso ambiente nós falamos disso. Mas é mais comum que psicólogos, psicanalistas, enfim, estudem sobre a escuta ativa, sobre o que é escuta ativa. E olha que, mesmo estudando academicamente sobre o conceito disso, muita gente não sabe praticar, que é quando você escuta alguém sem julgar, sem condenar, sem se expressar, sem dar opinião, sem avaliar. É escuta, é simplesmente a escuta pela escuta, ok? Você não interfere na fala. Quando você consegue praticar realmente uma escuta ativa, você consegue permitir a prática do desabafo como deveria ser. Porque o desabafo, gente, o que é biologicamente? Ele é uma tentativa, é uma manobra do sistema nervoso encerrar aquela história da maneira como ele gostaria de encerrar. Porque um momento de forte impacto emocional, ele é relevante porque ele representa uma história mal acabada. Lembra? Tem o terceiro item aqui, que é a minha expectativa. Passei por um trauma, eu processei uma expectativa de terminar aquela história de maneira diferente. Eu não queria que aquela história tivesse terminado daquela maneira. Então, eu fiquei com uma expectativa de ser diferente. E o que é o desabafo? É uma maneira de você externalizar, exteriorizar uma correção daquela cena. Para quem estuda o método Midas comigo, sabe muito bem o que significa um método de mudança de cena. Para quem não estuda, sejam sempre convidados aí a fazerem parte da nossa família também. Mas existe uma maneira que não é só do método Midas, vários outros cursos estudam, inclusive isso vem desde o psicodrama com Jacob Moreno. Psicodrama, ele tinha essa vertente nele também. É um método que deveria ser mais estudado, inclusive mais praticado, que é quando a pessoa muda a cena através de uma interpretação cênica teatral até, né? Com representação de papéis ali e tal. A constelação também tem um pouco disso, constelação, né, familiar. Então ela tem um pouco disso também, mas isso tem um poder muito grande. Mas eu não preciso esperar. Até porque se a traumatização se instalar, né, se o trauma se instalar, eu perco eficácia. Aí não adianta mais desabafar depois. Não. É desabafar na hora. Só que, imagina só, a criança acabou de passar por um trauma. Chega em casa, ela quer contar, ela quer desabafar. O que que os pais fazem? Hum, Adivinha, o que que os pais, os educadores, os avós, o que que as pessoas fazem? Criticam. Porque a pessoa, quando ela vai desabafar, ela vai contar a versão dela da história. E na versão dela, ela tá certa. Na versão dela, as outras pessoas estão erradas mesmo. Na versão. Aquilo é terapêutico. Aí o pai vira e fala: Não, mas você estava errado. Errou. Não, mas você não devia ter feito isso. Cara, você é pai, você é mãe, lembra? Você tem que fazer aquele curso. E naquele curso vai ter uma prova que você vai ter que fazer. Vai te falar o seguinte: na hora que o seu filho estiver desabafando, não é hora de educá-lo. Você vai educar à noite, no jantar, no dia seguinte, depois que o momento terapêutico passar. Aí você volta no assunto e fala: Filho, vamos conversar sobre aquilo? Eu te ouvi, mas não quer dizer que eu concordei com você.
Eu te ouvi por outro motivo. Agora eu preciso voltar. Falar, ó, não foi certo o que você fez. Próxima vez você tem que fazer. Agora você está educando seu filho. Agora, na hora que ele está ali, pai, 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 aconteceu isso, aquilo, mãe, aconteceu aquilo ali, não sei o que lá e tal. A mãe vai lá e bate na criança. O pai vai lá e reprime a criança. Corrige, ó, eu estou educando meu filho. Você está armando uma bomba. Não, isso não é hora de educar o seu filho. Seu filho está no momento terapêutico, o sistema nervoso dele está reagindo através de um desabafo, para tentar organizar as coisas ali dentro, digerir um trauma e impedir que aquilo fique instalado. Isso não é hora de você educá-lo. Agora você tem que praticar a escuta ativa. Deixa ele contar do jeito que ele quiser. Deixa ele falar que a professora está errada, que o colega está errado, que a irmã está errada, que o irmão está errado, que tal. Tiago, mas eu tenho dois filhos e os dois brigaram e um está falando que o outro está errado. Isola os dois. Vai o pai para um, a mãe para outro, cada um vai de uma vez, mas cada um tem que estar certo. Você tem que se virar, mas tem que saber fazer do jeito certo isso ali. Mas isso preventivamente. E de maneira terapêutica. Agora, seu paciente chegou e ele está desabafando. Aí é mais sério ainda, né, gente? Terapeuta, para praticar escuta ativa, você sabe muito bem que se o seu paciente estiver contando uma história para você e você fizer isso aqui, ó, você ferrou. Você ferrou o processo dele. Você está julgando. O paciente vai olhar para você e falar: ih, eu tô errado. Eu não falei nada, mas você fez isso aqui, ó. Isso aqui é suficiente para ferrar o seu paciente. Na hora que seu paciente está te contando, você tem que concordar com ele. Se você não for, Tiago, a neutralidade é muito imparcial, a neutralidade me incomoda, a neutralidade é ruim. Então concorda. Pai, mãe, também. Tiago, mas como é que eu vou concordar com meu filho que ele fez está errado? Esse não é um momento de educá-lo, esse é um momento de dar suporte terapêutico. Estamos falando de sistema nervoso, eu não estou falando de sociedade aqui. Sistema nervoso. Desarma primeiro a bomba, depois você educa. Seu paciente está chegando e está te contando uma coisa ali, se você não consegue praticar uma neutralidade discutativa, concorde e depois você educa terapeuticamente, propõe terapeuticamente uma resposta, uma reação, uma condução e tal, mas para permitir que o seu paciente reaja, né, responda e tenha eficácia nesse método de desabafo, você tem que saber praticar a escutativa. E eu vou deixar uma curiosidade com vocês. Meninas de plantão, principalmente meninas, rapazes também, mas era mais comum isso na cultura feminina. Vocês lembram do diário? Hoje em dia é pouco praticado, né? Os adolescentes, as adolescentes de hoje em dia não tem muito esse conhecimento, mas na minha geração, e eu sei que na geração anterior também, talvez em outras, as meninas eram estimuladas a ter um diário, né? O que que é o diário, gente? É isso. É um lugar onde você pode desabafar sem ninguém te julgar, te criticar, te condenar, te avaliar, te nada. E acredita, isso funciona. Quando uma pessoa começa a escrever no diário ali como é que foi o dia dela, e o que que ela está pensando sobre o que aconteceu, como é que ela está externalizando. Não precisa ser só verbal, não. Pode ser por escrito. Ela está exteriorizando o que está acontecendo, mas ela está desabafando. Por isso que terapeuticamente, inclusive, o diário não pode ser individual, ele tem que ser respeitado, e blá blá blá, é da pessoa e tal, mas isso funciona a qualquer época, gente. Hoje em dia, para quem tem. Você pode fazer isso com o seu paciente, tá? Para não agravar mais a situação, você pode falar, paciente, olha, você vai praticar um diário, você pode inserir isso na sua prática terapêutica ali também, enfim, para que isso funciona muito bem, tá? Como diário ali disso. Bom, deixa eu ver aqui agora, a gente tá vendo a hora aqui, 1h16 já, né? Pelo tempo que nós começamos aqui, a gente já está bem avançado até. É, deixa eu ver algumas perguntas aqui, se der tempo eu coloco mais algumas, então a gente fala numa outra reunião de outros métodos. Mas ó, esses 3 métodos aqui, se vocês saírem desse bate-papo, dessa aula nossa, dessa reunião aqui, entendendo que existem várias, tá? Não são só 3, existem vários métodos orgânicos de digestão de traumas. Entender que esses mecanismos existem no sistema nervoso é neurociência, é neuroterapia, inclusive. Esses 3 que nós compartilhamos aqui, 4, né? Assim, um derivado do outro ali também, que é a expressão verbal. E se vocês começam a praticar isso nos momentos terapêuticos, com estratégia ou não, sim, que seja choro, essa reação, essa catarse, a expressão verbal, que apesar de ser uma reação, está dentro da categoria de reação também, ela tem um propósito distinto, um não neutraliza o outro, a pessoa reagir fisicamente e tal.
não inibe, não exclui a reação verbal. Então, podem ser vistos como dois mecanismos. E o desabafo são quatro maneiras assim de um repertório, né, de uma sequência maior até, que já tem um altíssimo poder de eficácia, como eu disse, para mudar a vida de vocês, em primeiro lugar. Tá? Fala, Thiago, depois da nossa aula ali, depois que eu assisti aquela aula, toda vez que me deu vontade de chorar, eu chorei, cara. Chorei. Pronto, acabou, chorei. Toda vez que me deu vontade de reagir a alguma coisa, eu fui para academia, eu bati num travesseiro, não fiz mal a ninguém, mas eu não reprimi aquilo ali também não. Entendeu? Não quebrei no celular também, não me prejudiquei não, mas eu também não inibi aquilo ali. Me deu vontade de gritar, de falar um palavrão, cara, fui para dentro do carro, fechei os vidros e gritei, falei o que eu queria falar, entendeu? Falei mesmo o que eu queria falar, xinguei do que eu queria ter xingado e tal. Você tá digerindo, você tá ganhando, você tá virando o jogo. E, Thiago, eu descobri, eu escolhi um amigo, uma amiga, ou um terapeuta, colega terapeuta que seja, que sabe praticar a escutativa, que não me condena em nada quando eu falo o que eu tenho vontade de falar, e no dia seguinte ele me dá um feedback. Sabe? Ou então eu adotei o diário, que seja ali e tal, estou expressando minhas. Certamente você vai regular muitas coisas na sua vida. Se você usar esse conhecimento com seus familiares, com seu cônjuge, filhos, enfim, você vai ser uma pessoa muito valiosa, muito mais valiosa na vida dessas pessoas. Se você, inclusive se essas pessoas forem crianças, aí multiplica por 10 o valor que você tem. E se você pratica isso dentro do set terapêutico, você passa a ser um terapeuta com mais poder de eficácia nos seus momentos terapêuticos, mas não uma eficácia apenas momentânea naquela sessão, mas uma eficácia mais resolutiva. Então, essas quatro manobras aqui que seja já têm um altíssimo poder de mudar muito, né, do seu jogo, e saber que isso existe também te permite estudar mais a respeito. E eu vou sempre deixar o convite aqui, tá, gente? Tudo, eu acho que se eu reunisse tudo, para quem é meu aluno há mais tempo aqui, tá? Se eu reunisse tudo o que eu sei sobre neuroterapia, neurociência, terapia, tudo que eu ensinei, que eu compartilhei para vocês ao longo dos últimos 5 anos, eu diria que eu não compartilhei nem 5% do que eu tenho aqui. Então, sempre vai ser um prazer estar com vocês aqui em aulas online, né? Ou para quem está assistindo gravado aqui, compartilhando mais e mais e mais e mais, tá? Então, continuem convivendo aqui, se aproximando cada vez mais de mim, porque consigo ajudar vocês dentro desse universo.